Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos estar, irmãos, encerrando esse capítulo, pelo menos parte do capítulo hoje. Vamos ler do verso 4 ao verso 11. Nós vamos nos deter nessa perícope, nesses textos que nós vamos ler aqui. Diz assim a palavra de Deus: Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando o capacete, a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, a Tua palavra, e nós necessitamos que o Senhor nos ajude, a mim, a expô-la, e aos ouvintes, a meus irmãos que vão ouvi-la, para entendê-la, Senhor, e para aplicá-la ao coração. Carecemos do Senhor, da Tua graça, mediante o Teu Espírito Santo, avivando, aquecendo, Senhor, o nosso coração, o nosso entendimento, para nos despertarmos, Senhor, e amarmos o Senhor com alegria, com gozo e com gratidão. Assim te oramos, Senhor, na certeza da Tua resposta, do Teu consolo, do Teu conforto e do Teu ensino, Pai. Em nome de Cristo, amém. Irmãos, essa pequena parte do texto que nós lemos aqui nesse capítulo 5, ela vai encerrar o tema de Paulo a respeito do dia do Senhor. Está muito claro aqui, né? Ele começa a falar sobre isso no capítulo 5, verso 1, e vai até o verso 11. Nós pregamos na semana passada do verso 1 ao verso 4, do verso 1 ao verso 4, onde os crentes são exortados por Paulo para aguardar a segunda vinda de Cristo com a expectativa bíblica correta, vivendo em santidade até aquele dia. Nos versos 4 a 8, 4 a 11, que nós vamos ver aqui agora, Paulo exorta a igreja a viver em vigilância e sobriedade, aguardando a volta de Cristo com a convicção clara aqui, com a razão muito clara, que está no finalzinho, no verso 9. Porque é a razão para nós, que Paulo chama aqui a igreja a vigiar em sobriedade a segunda volta de Cristo, que é uma razão para isso. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vai voltar, aquele que vem buscar a sua igreja. Então, a razão final de Paulo, na expectativa da volta de Cristo, é justamente essa. A igreja foi designada por Deus para a salvação, não para a perdição. Mas, enquanto ele não vem, nós devemos estar vigilantes e vivendo em sobriedade, aguardando a sua volta, porque ele vem nos levar para a salvação, né? Então, no texto que lemos hoje, nós podemos levantar aqui pelo menos três pontos. O primeiro, Paulo exorta a igreja a permanecer sóbrio e vigilante no cotidiano do dia a dia, testemunhando a segunda volta de Cristo, na convicção de que Deus nos destinou para a salvação. Segundo, Paulo afirma que a igreja não está em trevas. Isso aqui é interessante. Ele diz, vocês são filhos da luz, filhos do dia. Então, não deve haver surpresa para a igreja com a chegada do Senhor, porque a chegada do Senhor é uma chegada de luz, que vai iluminar, que vai irradiar, que vai alumiar, que vai encandecer todo mundo com a sua graça e a sua luz. Então, não vai ser surpresa, não deve ser surpresa para a gente, porque somos filhos dessa luz que vem nos buscar.
Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Aquele que crê em mim não andará em trevas. Olha que coisa linda isso aqui. E terceiro, Paulo revela como a igreja deve viver em sobriedade no dia a dia, aguardando a segunda volta de Cristo, vivendo, se revestindo com a couraça da fé, a couraça do amor e o capacete da salvação. Que é interessante. Aqui Paulo dá as ferramentas para nós vivermos vigilantes e sobriamente, aguardando a volta de Cristo. De que maneira? Nos revestindo da couraça da fé, do amor e da salvação. O texto que lemos, irmãos, aqui é muito claro aqui, faz contraste entre dia e noite, luz e trevas. Isso aqui está muito claro aqui no texto. Não é? Isso é interessante que Paulo está justamente aqui contrastando, né, a vida da igreja com o mundo. E ele diz que os crentes da igreja estão sobre a luz de Deus. E são filhos da luz, porque foram resgatados por Cristo, e Cristo é a luz do mundo. Então, a luz de Cristo, ela adentrou a nossa vida, por meio do Espírito Santo. E nós somos para Deus filhos da luz. Não há treva mais em nós. Não há qualquer escuridão em nós. Não há qualquer engano mais em nós. Porque a luz de Cristo habita em nós. Então ele faz um contraste com a noite. Noite e trevas, no contexto bíblico, é a mesma coisa, é escuridão. Aqui no contexto nós lemos aqui. Noite e trevas, é escuridão. E isso representa no texto, não é, coisas ruins, coisas más. Representa justamente a ação do império das trevas sobre as pessoas que não estão vivendo em luz e também sobre aqueles que estão vivendo em luz. Então, é interessante a gente observar que é na noite onde todo tipo de show acontece, convidando os desavisados para satisfazer os prazeres da carne. Preste atenção a isso, em nosso contexto cultural. É na noite onde as boates, botecos oferecem diversões sem limites aos seus frequentadores. Isso são trevas, segundo o conceito bíblico. É na noite onde os motéis estão lotados, não é de dia. Ninguém faz isso de dia. É muito raro você ver alguém entrando num motel de dia, porque as pessoas querem fazer isso na penumbra, debaixo da cobertura das trevas, para que ninguém descubra e veja. O império das trevas agindo. É na noite onde as prostitutas e os prostitutos se oferecem nas ruas. Não é de dia, porque a luz os expõe. E expõe aqueles que contratam esse tipo de serviço. E ninguém quer se expor a esse contexto. Então, isso é feito de noite, sobre o poder das trevas. É na noite onde os adúlteros festejam os prazeres da sua vida. Não é de dia, irmãos. É de noite onde o ladrão arma sua cilada. É na noite onde os traficantes oferecem suas drogas sem mostrar suas faces. É na noite onde as pessoas se embebedam até cair. É na noite onde se articula todo tipo de maldade. É na noite, irmãos, onde as emergências dos hospitais estão cheias, em consequência das consequências, né, dos prazeres que à noite, né, convidam essas pessoas a praticarem. E aí muitas delas acabam, né, nessas emergências. É na noite onde os policiais mais trabalham. São nas noites, para controlar essa ação maligna. É na noite onde as delegacias estão cheias. E aqui o que é mais terrível aqui, irmãos, é na noite onde os pais, né, se desesperam em casa, sem saber o paradeiro dos seus filhos. Tudo isso na noite. Noite e trevas, no contexto, aponta para a manifestação do reino do mal, o reino das trevas. E tem como pano de fundo a embriaguez da diversão desenfreada e amoral em nossa sociedade. É o que Paulo está dizendo aqui. Nós não somos mais filhos das trevas. Somos filhos das luzes, da luz. Não podemos viver mais nesse contexto. E nem querer mais esse contexto, e nem namorar com esse contexto, ou pensar em voltar a esse contexto. E fomos arrancados dele, resgatados por Cristo.
Paulo envia Timóteo a Tessalônica para fortalecer a fé dos irmãos, dos crentes, para refrescar a memória deles a respeito do chamado eficaz da igreja e do papel dela no mundo até o dia de Jesus. Ser luz. Ser luz nesse mundo em trevas, irmãos. É o nosso papel, o papel da igreja. Ela não pode fugir a isso. Paulo sabe da influência do mundo e da filosofia grega, e do misticismo, e do convite da noite, para desviar a atenção da igreja do dia do Senhor. Para evitar o desvio da igreja e dela ter a expectativa errada quanto ao dia do Senhor, o apóstolo refresca a mente e o coração dos crentes, afirmando: vocês não são das trevas, são filhos da luz e filhos do dia. Portanto, sejam sóbrios, aguardando o dia do Senhor. Irmãos, isso é uma característica que nós recebemos graciosamente do Senhor Jesus, de nos chamar filhos da luz. Você não vê a luz em mim, vê? Se não, deveria ver. Se não vê, é por falha minha, por causa do meu pecado, que está ofuscando, abafando a luz de Deus que habita em mim. Pois nós deveríamos ver, irmãos, uns nos outros aqui, a luz de Cristo, brilhando no coração dele, por meio das suas obras, do seu testemunho. O nosso tema hoje é: os filhos da luz vivem na sobriedade da Escritura, não é? Porque são destinados para a salvação e não para a ira, como está aqui no verso 9. Vejamos, irmãos, o que esse texto nos ensina, não é? Para aplicarmos a nossa vida. Primeiro ponto, o crente fiel não está mais nas trevas. Ele vive o cotidiano da sua vida como filho da luz, em sobriedade e vigilância, testemunhando a vinda do Senhor até que ele volte. Esse aqui é o primeiro ponto, versos 4 e 5. Paulo já havia falado à igreja a respeito do dia do Senhor. Ele disse para a igreja de Tessalônica, nessa mesma carta aqui: a respeito desse tema, não há mais necessidade de que eu vos escreva. Vocês não têm falta de conhecimento a respeito desse assunto. Vocês estão inteirados com precisão sobre o dia do Senhor. Verso 2. Isso é um fato. A igreja foi informada, foi inteirada, foi discipulada, foi doutrinada. O dia do Senhor vem. Isso aqui é um ponto. Agora, o que necessitava? A igreja aprender e entender como viver na prática essa expectativa, ou essa espera do dia do Senhor. Porque que ele vem, ele vem. Agora, o que nos interessa é como nós vamos aguardar aqui a volta do Senhor. De que maneira nós vamos aguardar a volta do Senhor? Se refletindo a sua luz ou negligenciando a sua luz. Então, a preocupação de Paulo aqui é exortar a igreja que ela tome conhecimento de que, como os filhos da luz que eles são, eles têm que aguardar a vinda de Cristo, iluminando o contexto que eles estão vivendo, refletindo essa luz. Isso aqui é um ponto muito claro. Paulo dirige a atenção da igreja não para os eventos escatológicos em si, pois eles vão acontecer de qualquer maneira, crendo você ou não. É bom que você creia. Mas para as implicações da conduta cristã no cotidiano do dia a dia até que ele venha. Então essa é a nossa postura hoje. Então qual é a pergunta que o texto me faz? Marcelo, como é que você está aguardando a volta de Cristo? Essa é a pergunta que o texto me faz. E qual deve ser a minha resposta? Deve ser como está aqui no texto. Como filho da luz, eu estou aguardando a volta de Cristo
vigilando e com sobriedade. Eu não estou embriagado com as coisas do mundo. Eu estou sóbrio. Eu estou com entendimento, com a razão no lugar, que ele vai voltar. Eu não sei a época, eu não sei a data, eu não sei o dia, mas que vai voltar, vai. Então, essa aqui é a questão do texto. Paulo diz no verso 4, mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Isso quer dizer o quê? Vocês não são ignorantes do que vai acontecer. Paulo está usando as palavras de Jesus em Mateus 5, 14 e 16. Nada aqui é novo ou invenção de Paulo. Paulo está buscando a sua fundamentação para dizer que eles são filhos da luz, nas próprias palavras de Jesus, que foram registradas por Mateus, no capítulo 5, verso 14 e 16. O que é que Jesus diz lá? Jesus afirma para os seus discípulos, dizendo o seguinte: vocês são a luz do mundo. Então, essa é a fundamentação de Paulo para dizer que a igreja e os crentes são filhos da luz. Por quê? Porque Jesus disse: vocês são a luz do mundo. E Jesus vai mais além, como Paulo foi também fundamentado em Cristo. Assim brilhe também a luz de vocês dentro dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então, qual é a mensagem de Paulo? A mesma aqui de Jesus. Assim brilhe também a luz de vocês dentro dos outros, dentro das trevas, para que as pessoas vejam as boas obras de vocês e glorifiquem a Deus até o dia que Ele volta. O fato é, os filhos de Deus têm o reino de Deus dentro de si como um testemunho vivo para aqueles que vivem embriagados, intoxicados pelas trevas do mundo e vivem sem a luz de Deus. Irmãos, os filhos de Deus têm o reino de Deus dentro de si. O que é que isso está me dizendo, irmãos? Se o reino de Deus está dentro de mim, quem governa a minha vida agora é o reino de Deus. Esse governo agora é dele. É dele. E se ele está dentro de mim, irmãos, é natural, é orgânico, que como filho da luz eu reflita a luz de Cristo que habita em mim, pelas minhas boas obras, pelo meu testemunho pessoal, dentro de casa, no trabalho, na igreja, na rua, onde eu estiver. Onde eu estiver, irmãos. Essa aqui é a questão. Porque é esse testemunho que vai despertar as pessoas a entenderem e a verem que há algo diferente em nós. E que ao perceber isso, glorifiquem a Deus. Nas mínimas coisas. Mas o que é que acontece com a igreja hoje, irmãos? A coisa está tão comum, está tão misturada com os conceitos do mundo, que hoje está difícil perceber isso de uma forma mais natural. O testemunho cristão hoje está muito misturado, muito manchado. A gente quase não vê isso. Não é? Essa luz de Deus brilhando no coração das pessoas. Porque tornou-se comum. Não é? Ele se tornou comum, ele se misturou com as trevas. E não está nem aí com o que está acontecendo com a história. Ou com a sua própria história. Então, irmãos, Paulo exorta. Paulo faz aqui o contraste entre luz e trevas, dia e noite, para que a igreja ande em vigilância e sobriedade diante de Deus e dos homens, discernindo o seu papel como filhos da luz e do dia, no mundo em trevas, em densas trevas e escuridão espiritual. A igreja do Senhor é a sua luz para o mundo em trevas. Vós sois a luz do mundo. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Aonde nós formos, está lá a nossa luz iluminando onde a gente for. A gente não anda mais em trevas. Por quê? Nós somos a luz do mundo. Não há mais como pactuar, não há mais como comungar conosco luz e trevas. Quando eu falo de trevas aqui, eu falo do pecado mesmo. Não é mais como o cristão fiel ter comunhão ou ter qualquer
simpatia com o pecado, porque não faz parte mais dele. Não está mais na sua natureza, que foi recriada em Cristo. Uma nova natureza, um novo homem, uma nova conduta, uma nova vida, iluminada pelo Senhor. Paulo está dizendo à igreja: nós somos filhos da luz e do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas, da escuridão, né, do mundo perdido, sem esperança, embriagado, intoxicado pelo pecado. A luz que há nos crentes deve brilhar neste mundo, testemunhando a graça e a salvação de Deus. 1 Pedro, né, na sua carta, ele fala como Jesus Cristo compartilhou a sua luz com a igreja. Isso aqui é muito interessante. Como é que Cristo compartilhou? Como é que ele dividiu a sua luz com a igreja? Né? Além de Mateus 5, 14, 16. Pedro diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que aqui seria as trevas, da vossa fútil maneira de viver, da vossa fútil conduta de vida, da vossa vida de trevas, de escuridão, de morte, mas pelo precioso sangue de Jesus. Paulo, em Efésios 2:1, diz o seguinte, a respeito de como essa luz chegou até nós, ou como nós somos transformados em filhos da luz. Paulo diz assim, Efésios 2:1, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. A luz entrou em nós, irmãos. Não porque nós desejamos a luz, não porque nós queríamos a luz. Nós não tínhamos condições para isso. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Foi graça e misericórdia de Deus adentrar em nosso coração com a sua luz e iluminar completamente as trevas, né, que nos escravizavam e abrir os nossos olhos para Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Vocês não são da escuridão, são nova criatura, recriados em Cristo, filhos da luz, filhos do dia. Vocês devem viver no caminho oposto ao das trevas. Há uma nova conduta de vida, um novo modo de viver trazido por Cristo. Portanto, não voltem a viver em trevas, enquanto Cristo ainda não voltou. Não façam isso. Não se enganem, não se deixem seduzir pelas luzes, as falsas luzes do mundo, que não iluminam absolutamente nada. Antes, pelo contrário. Os que estão em trevas serão pegos de surpresa com o dia do Senhor, pois as trevas os embriagam e os intoxicam com seus prazeres. Por isso, o dia do Senhor, para este, será como nos dias de Noé. Será como nos dias de Sodoma e Gomorra. Quando começar a destruição, todos serão pegos de surpresa e não escaparão do juízo final. Ninguém, irmãos, vai escapar. Ninguém vai escapar. Os desavisados, os que estão vivendo hoje em trevas, por pura escolha. Agora, irmãos, qual o significado do contexto da frase filhos da luz? O que é que Paulo quer dizer com isso aqui? É interessante a gente recorrer aos originais, né, para a gente entender o que significa essa expressão, quando ele usa aqui, né, quando chama aqui, nos chama aqui de filhos da luz, não é? No verso 5, porquanto vós todos sois filhos da luz. O que isso significa? Né? O que é que Paulo quer dizer com isso? Então vamos lá. Filhos da luz é uma tradição hebraica. Paulo era judeu, então ele tinha, não é? Ele tinha esse conhecimento da cultura hebraica. Né? É uma tradição da cultura hebraica para identificar o filho que traz as características do caráter santo do pai. Isso aqui é interessante. Filho de Expedito, meu pai. Então, o que é que esse termo diz? Filho de Moreira. O que é que isso está dizendo?
que o filho de Moreira, ele traz sobre si, nas suas atitudes, né, o mesmo caráter que o pai dele tem, das coisas boas. Então, quando Paulo chama aqui de filhos da luz, então o que é que Paulo faz aqui? Paulo traz para o contexto espiritual, não é, que ser filho da luz é aquele filho que traz as características santas de Cristo. Ele faz essa mesma relação. Características do caráter de Cristo em nossa vida e na vida deles aqui. Isso deve governar a nossa vida. Porque nós somos recriados em Cristo, somos nova criatura. Recebemos de Cristo um novo caráter. Somos filhos da luz, somos filhos com as mesmas características, ou deveríamos ser, de Cristo. Isso vai fazer toda a diferença no mundo aí fora. Porque as nossas atitudes vão ser completamente diferentes, antagônicas e opostas às atitudes dos filhos das trevas, dos filhos da noite. Deu para entender isso aqui? Então, o filho da luz é aquele que foi feito filho de Deus por meio da expiação e do holocausto de Cristo na cruz. E ele vai caracterizar isso em seus atos. É aquele que tem o coração iluminado pela luz de Cristo. É aquele que é governado pela iluminação da palavra de Deus e se submete a ela. É aquele que conduz sua vida conforme a luz que recebe de Deus por meio da sua palavra, que é a mesma coisa aqui, uma repetição do que eu falei agora há pouco. É aquele que tem um testemunho de vida que resplandece à luz de seu Pai. Irmãos, somos chamados para isso. Somos chamados para isso, irmãos, senão o cristianismo não tem nenhum valor, nenhum sentido em nossa vida. Vai ser uma religião comum como outra qualquer. Como o espiritismo, como o islamismo, como as seitas e as religiões orientais. Porque se a característica de Deus não habita e não governa a minha vida, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Se minha mente não é governada pela mente de Cristo, eu preciso clamar a Deus misericórdia e graça para mudar, que Ele mude a minha mente. Os que vivem na luz de Deus vivem em sobriedade e santidade até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Não tem como fugir disso. Então nós, como igreja do Senhor, irmãos, aqui no Jardim Canadá, a nossa expectativa é essa. A nossa conduta de vida deve ser justamente essa. Vivemos aí fora, no contexto social do bairro, como filhos da luz. Mas, pastor, como é ser filho da luz, pastor? Me explica isso. Me explica isso. Não é? Como é que eu vou refletir a luz de Cristo em minha vida aí fora, no meu dia a dia? Andando conforme os princípios da palavra de Deus. Ama o teu próximo, serve aos teus superiores, não é? Seja compassivo, longânimo, misericordioso, não é? Seja justo, verdadeiro, não é? Com as pessoas, não é? Não minta, não ultrapasseie, não engane, não é? Seja fiel, não é? Seja submisso à sua esposa, ao seu esposo, né? Aos seus pais, aos seus filhos. Não é? Preserve a sua vida, não é? Não vive se prostituindo, não é? Dando brecha para isso, na internet, em revista, jornal, seja lá onde for. Mas sabe, essa condução da vida. Não é? Trate bem as pessoas, mesmo quando você é ferido na face, ofereça a outra. Eu sei que não é fácil isso, irmão, mas essa é o nosso chamado, a nossa vocação. Para confrontar o que está aí fora, senão não adianta ser crente. Até o diabo é crente, irmãos, ele tem uma vantagem sobre nós. Ele treme. Quando ouve a voz de Deus, quando vê a Deus. A gente não treme, né? Deveria tremer também. Mas ser crente, irmão, não quer dizer nada. Eu sou crente. Isso não quer dizer nada. Absolutamente nada. Agora, eu sou discípulo, aí é outra história. Eu sou discípulo de Cristo. Eu tenho carregado minha cruz, eu tenho negado a mim mesmo e tenho seguido por onde Ele
me mandou que eu seguisse os seus passos. Aí a conversa é outra, aí a relação é outra, completamente diferente. Por que nós devemos carregar a nossa cruz, irmãos? O que é que nós vamos crucificar ali? A nossa carne, que milita com o Espírito de Cristo que habita em nós o tempo todo. É uma guerra ferrenha, sem descanso, porque a nossa carne não quer se dobrar. Ela não se dobra aos princípios de Deus. Ela está sempre querendo se rebelar o tempo todo. O tempo todo. Não se submete, não se quebranta. Não é? Eu estou lendo agora, todo ano eu leio a Bíblia, né? Aí eu estou lendo agora, estou passando quando Moisés vai a Faraó e pede para Faraó tirar. Deus mandou Faraó, né, deu a ordem para Moisés dizer: Faraó, deixa meu povo ir, né, para me adorar e tudo mais. Né? E é interessante como o texto ali é claro, né, quando diz assim: Faraó, e Deus endureceu o coração de Faraó. E Deus endureceu o coração de Faraó, e Faraó endureceu o seu coração. Agora, a questão é, como é que Faraó endureceu o coração, irmãos? Logicamente, Deus endureceu o coração de Faraó, mas de que maneira, não é, o coração de Faraó endureceu? Todas as vezes que Deus se revelava a Faraó, Faraó endureceu o coração. Faraó endureceu o coração por causa da revelação do Senhor para ele. Ele não aceitou. Ele não aceitou. Se rebelou em todas as 10 pragas, né? Em todas elas. Ele se rebelou contra. Ele endureceu o coração. Ele não se quebrantou diante do Senhor, vendo o que viu. Até os magos que estavam repetindo o que as pragas fizeram, né? Disseram: Faraó, dá ouvido à palavra do Senhor. A gente não consegue mais ter domínio sobre isso. Até os magos de Faraó se quebrantaram diante, vendo que, né, era o Senhor. Mas Faraó endureceu o coração, irmãos, por causa disso. E muitas vezes nós, como filhos da luz, recebemos as repreensões de Deus, né, a sua disciplina. Em vez de nos quebrantarmos, irmãos, nós o quê? Endurecemos o coração, igualzinho a Faraó. Não aceitamos. Não aceitamos. Nós somos filhos da luz. Não somos das trevas. Não podemos rejeitar o Senhor. Por mais dura que seja a sua disciplina, né? Temos que estar aberto a ela. E filhos do dia, o que isso significa no contexto? Né? Filhos do dia significa a ação da luz de Cristo brilhando ativamente no coração dos crentes. Eles já estão vivendo sob o poder do reino de Deus e brilham revelando a graça da salvação de Deus em Cristo, no mundo em trevas e embriagado pelo pecado. Paulo exorta a igreja: o coração de vocês foi iluminado pela luz de Deus. Para mim e para você. Os nossos corações foram iluminados pela luz de Deus. E ela permanece acesa, ela não se apaga. Ela não se apaga. Ela está acesa. Então, vivam sob o foco desta luz, para onde ela está apontando. Neste mundo em trevas. E brilhem, testemunhando a salvação de Deus em Cristo, nesse mundo aí em escuridão espiritual. Então, o primeiro ponto aqui de Paulo é isso aqui. Papel e a vocação da igreja dos crentes. Refletirem a luz de Cristo. Segunda lição. São as advertências aos filhos da luz. Versos 6 e 7. Ora, verso 6. Assim, pois, aqui falando com a igreja, com os crentes, com os filhos da luz. Assim, pois, não durmamos, como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Então, o que é que Paulo faz aqui? Faz uma advertência à igreja. Não durmam. Não durmam como os demais. Pelo contrário, estejam vivos e ativos, bem acordados. Então, Paulo vai fazer aqui uma advertência à igreja aqui. Paulo afirma, irmãos, que a igreja não está em trevas. Eles são filhos da luz e do dia. Portanto, não devem viver dormindo e nem se embriagando com os convívios das trevas.
A igreja não tinha desculpa nem justificativa para especular ou mesmo se acomodar quanto ao dia do Senhor. Não tinham. Porque eles sabiam, ninguém sabia o dia, nem a hora e nem a época, mas sabia que o Senhor viria. Eles haviam sido instruídos, bem instruídos, a respeito do assunto, por isso não havia espaço para a igreja estar dormindo e embriagada pelas coisas do mundo, mesmo as lícitas. Mesmo as lícitas. Desviam o foco da gente. Desviam o foco da adoração do Senhor. Isso é muito claro em nossos dias. 6 dias trabalharás. E o 7º o quê? Descansarás. É o Shabá. A palavra sábado ali é Shabá, que quer dizer descanso. Dia de descanso. Domingo, em nosso contexto. E o Senhor ressuscitou no domingo. Isso aí ficou, né? A gente pega o desenvolvimento da igreja em Atos e é o domingo do Senhor. Ali passa a ser o domingo, dia de descanso. E na nossa cultura, no nosso calendário, o 7º dia é o domingo. É verdade? Então é o dia do descanso. Irmãos, mas o que é que muitos cristãos fazem com esse dia? Não consideram um dia de descanso. Passam por cima. Eles estão dormindo. Estão embriagados. Achando que vão crescer, vão progredir, vão prosperar, né, usando o dia de descanso para trabalhar e outras coisas, né, principalmente diversão. Eu trabalhei de segunda a sábado, eu mereço. Essa é a história que a gente escuta aí, essa é a oratória. Eu mereço. Eu sou filho de Deus, eu mereço. Está tudo errado. Tudo errado aí. Primeiro que você não merece nada. Segundo que o Senhor, se você é crente, é o dia de descanso. Você não tem que estar, né, negociando com Deus, nada disso aí. Você tem que submeter. Salvo aqueles que trabalham, não é, e são exigidos para esse dia. Médicos, policiais e outros profissionais, né, que são convocados a trabalharem nesse dia. Mas o restante dos crentes, dia do Senhor, irmãos, ele santificou, ele separou só para isso. Mas a gente passa por cima. Passa por cima. A gente não respeita mais isso. Não, eu vou à igreja só domingo de manhã. À noite eu não vou, não. À noite eu vou ver aqui meu futebol, vou ver aqui meu programa, vou ver aqui minha série na TV, vou ficar em casa descansando, porque eu vou trabalhar na segunda-feira logo cedo. A grande maioria pensa dessa forma. Não é assim, irmãos, que funciona. Outra coisa muito séria que acontece com a igreja. Dízimo. Dízimo. É uma dificuldade, irmãos, para a grande maioria dos crentes dizimarem. É uma grande dificuldade. Estão sonolentos, estão dormindo. E a gente vive essa crise hoje aqui na igreja. Nem todos aqui são dizimistas. Nem todos. Isso sabe, é dormir no ponto, irmãos. É não refletir a luz de Cristo em seu coração. Senão você abafar isso aí, segurar isso aí. Temos que tratar disso. Então, Paulo faz aqui 3 advertências à igreja. A primeira, não durmam. Estejam atentos. Isso significa viver fora e fugindo da realidade do dia do Senhor. Isso é um tipo de embriaguez, é viver sonolento, sem dar crédito ao dia do Senhor, é viver intoxicado pelas interpretações pessoais da Escritura, sem a fundamentação das confissões de fé sérias e fiéis, não é? É viver como desigrejado, achando que isso é bíblico, é viver um cristianismo sem Cristo, é viver na indiferença moral e espiritual a respeito das coisas de Deus, dos seus princípios, da sua palavra, das suas ordenanças. Vive de qualquer jeito. Está dormindo no ponto. Paulo diz à igreja, não sejam como os filhos da noite, como os filhos das trevas que vivem na cegueira, né, da condição de suas vidas indiferentes ao juízo final de Deus e aos seus propósitos. Olha como ele encerra aqui, irmãos, que coisa linda isso aqui. A razão para a igreja ser vigilante e sóbria, né, e estar atenta às advertências aqui do apóstolo, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma razão para isso, muito clara, muito transparente e simples.
Não fomos destinados para a ira. Vocês não podem mais viver como os demais e resumiram suas vidas à luta diária pelo pão. Só isso importa. Pelo desejo de promoção no trabalho, pelo sonho da casa própria, do carro novo, do casamento perfeito. Não se deixe embriagar por estas coisas. Isso é lícito, mas não é o principal, não é o fundamental. Porque se Cristo não iluminar a sua luta diária, se Cristo não iluminar o desejo da sua promoção, se Cristo não iluminar o sonho da sua casa própria, do seu carro novo, do seu casamento perfeito com a sua luz, tudo isso vai ser em vão. É dormir, é estar sonolento. Cristo tem que controlar tudo isso, tomar conta de tudo isso. Isso tem que ser oferecido a Ele. Senhor, esse é o meu propósito, essa é a minha vontade, mas faz conforme a tua vontade e o teu propósito. Mas eu te entrego tudo isso, esses meus sonhos, para que a tua luz ilumine tudo isso. E eu prove a tua boa, perfeita e agradável vontade. O propósito central da vida dos filhos de Deus, dos filhos da luz, é a busca do reino de Deus. E essas coisas nos serão acrescentadas. Eu não estou aqui dizendo que você não para de orar por isso, não. Você deve orar por isso. Mas isso não é o fundamento da sua vida. Nunca foi. Não deve ser. Irmãos, eu sou casado há 30 anos. Agora em agosto. A minha esposa não é o centro da minha vida. Nunca foi. Eu tenho 2 filhos. Não são o centro da minha vida. Nunca foi. É Cristo. É Cristo o centro da minha vida. Porque se eles passarem a ser, irmãos, acabou minha vida espiritual. Acabou minha comunhão com Deus. Eu coloquei outro Deus no lugar de Deus. Isso vai consumir minha vida. Isso vai destruir a minha vida. Isso vai tornar minha vida sem razão. Porque se um deles morrer, pronto, acabou minha vida. Desespero total. Eu amo minha esposa e amo meus filhos, mas eles não são o centro da minha vida. Cristo é o centro da minha vida e eu sou grato a Cristo por eles. Sou grato a Cristo por eles, pela bênção que são. Segunda advertência, vigie. Significa viver a vida em atenção com a própria vida, preservando em santidade para não se embriagar e nem se intoxicar com as coisas do mundo, mesmo as lícitas. Vigie, ore. Ore ao Senhor, colocando tudo da sua vida diante dele. E perguntando, o Senhor está de acordo com isso? Isso faz parte do teu propósito para a minha vida? Isso vai edificar a minha vida? Isso vai edificar o teu reino? Isso vai trazer mais clareza do teu reino? Se isso der certo em minha vida? Vigie, irmãos. Ore ao Senhor. Não durma. Senhor, o Senhor vai voltar, então que isso seja o foco da minha vida, viver em santidade buscando a tua face, até a tua volta. Que eu me alegre quando o céu se rasgar e o Senhor vier com seus anjos buscar a tua igreja. E a me buscar. Vigie, paz, peça a Deus para que o seu reino consuma o seu coração, para que a vontade de Deus consuma o seu coração. Vigilante, irmãos. O que é que um vigia faz? O vigia dorme de noite? Não, não dorme de noite. Ele está atento a qualquer barulho, qualquer coisa. Está esperto. Ele está em prontidão para não deixar que o ladrão venha e o pegue de surpresa. É estar alerta para as investidas do diabo, usando o mundo para nos embriagar e nos intoxicar com as suas delícias e diversões, nos distrair. Irmãos, a distração nos rouba da graça de Deus. Eu falo aqui de distração em todos os níveis, principalmente dentro de casa, hoje com a televisão, tendo tantos programas e tantos canais que consumem a nossa vida o dia inteiro, se a gente deixar isso, com suas séries e filmes e um monte de coisa aí. Cuidado com isso. Não se deixe levar por isso.
é ter claro no coração que o Senhor Jesus nos destinou para a sua luz e que a sua luz em nós deve nos tornar acordados, sóbrios e vigilantes quanto às ciladas do nosso coração, do mundo e do diabo, até a sua volta. São os nossos maiores inimigos. Nosso coração, o mundo e o diabo. Estão em guerra contra nós. Estão em guerra contra o Espírito Santo de Deus que habita em nós. O tempo todo. É uma luta assim, irmãos, é uma guerra assim, ferrenha. O cristão eleito deve ser vigilante por quê? Primeiro, seu coração, o mundo e o diabo estão em guerra contra o Espírito Santo do Senhor que habita nele. Segundo, para não cair na sonolência da vida espiritual e esconder debaixo da cama do coração a luz do Senhor. É aqueles crentes de 10, 15, 20 anos que, para mim não tem qualquer, sabe? É aquele crente que vive em banho-maria. Nem é quente, nem é frio, está em banho-maria, é morno. E Cristo fala sobre isso. Porque é morno, estou a ponto de vomitar-te. Está lá nas cartas de Apocalipse. Então, arrependa-se e volte, né, e aqueça o seu coração. Peça para o Senhor aquecer o seu coração. Terceiro motivo, porque nós devemos ser vigilantes. Para saber que estamos numa guerra e que nosso inimigo trabalha todo o tempo para abafar a luz de Deus que habita em nós. Então vigie, ore, busque o Senhor. Terceira advertência, sejamos sóbrios. Sóbrio é o contrário de ébrio. Ele fala aqui, aqueles que dão à noite, ele fala aqui que os que dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Então, sobriedade e embriaguez. Está aqui também no contraste aqui. Né? Sóbrio no original, né, no grego aqui da escritura, significa equilíbrio, moderação, temperança. Então, uma pessoa sóbria é uma pessoa que tem equilíbrio, tem moderação e tem temperança para viver, para se relacionar e resolver suas coisas, seus problemas, né? A sua vida. A palavra embriagar no contexto é a mesma para ébrio, que significa intoxicado. O fato é, a embriaguez é a intoxicação por uma droga, seja lícita ou ilícita. Então, a pessoa embriagada, ela não tem equilíbrio, ela não tem moderação e ela não tem temperança. Vocês já viram a tristeza que é uma pessoa embriagada? Irmãos, é triste demais. Não fala coisa com coisa, é agressiva, não fica em pé, fica caindo. Ela não tem qualquer moderação no que fala. Não é? É uma tristeza. E o que é que o mundo faz? Justamente isso, embriagam as pessoas para que elas não tenham acesso à luz de Deus. Então, o pecado, irmãos, tem esse efeito no coração do homem. O mesmo efeito da embriaguez. Ele domina, né, o homem, fazendo o homem escravo, embriagando sua vida e lhe alienando de Deus. Então, a advertência aqui, seja sóbrio, não volte ao pecado. Ser sóbrio no contexto é estar em completa abstinência daquilo que embriaga a vida e a tira do foco das coisas de Deus. Ser sóbrio no contexto da carta é estar completamente ciente dos deveres para com Deus e para com o próximo. Ser sóbrio é estar completamente tomado pelo fervor espiritual e zelo por Deus. Ser sóbrio é não estar excitado pelas luzes do mundo, mas vivendo em santidade diante de Deus e dos homens. Ser sóbrio é viver o cotidiano da vida com Deus, é viver entendendo que a graça de Deus basta para satisfazer todos os aspectos da nossa vida. Os que vivem a vida cristã de vigilância e sobriedade revelam uma conduta que pertencem ao reino de Deus e refletem que são filhos da luz. O que é que Paulo aqui nos adverte? Sejamos vigilantes, sejamos sóbrios e sejamos o quê? Não durma, né? Não durma, seja vigilante e seja sóbrio. 3 advertências claras do apóstolo para a nossa vida.
O verso 8, irmãos, ao verso 11 aqui, Paulo vai trazer as ferramentas da sobriedade. Olha que coisa linda isso aqui. A pergunta é, como é que eu vou ser sóbrio? O que é que eu vou ter que fazer? O que é que eu vou ter que usar para essa sobriedade? Paulo vai dizer aqui no verso 8. Olha que coisa linda aqui no verso 8 que ele diz aqui da carta. Nós, porém, que somos dos dia, sejamos sóbrios. Ele vai dizer como? Como é que nós vamos ser sóbrios nesse mundo? Sendo refletindo a luz do Senhor. Revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Então, Paulo nos dá aqui 3 ferramentas para nós usarmos até a volta de Cristo, para vivermos em sobriedade e vigilante até a sua volta. Então, Paulo revela como a igreja deve viver em sobriedade no dia a dia, aguardando a segunda volta de Cristo, vestindo a couraça da fé, do amor e o capacete da salvação. Paulo revela como a igreja deve se conduzir no tempo da espera do dia do Senhor. Paulo afirma no verso 8, nós, porém, somos do dia. Nós não somos mais da noite. Nós somos do dia. Irmãos, Paulo aponta aqui, irmãos, 3 ferramentas claras, que nós devemos estar usando sempre. Sempre, sempre, sempre. Sem jamais se desfazer delas. Ele fala da couraça, de uma couraça. Vejamos o que é isso e qual é a função da couraça. Então, a couraça é uma armadura feita de metal ou couro, isso para um soldado, claro, para ir para a guerra, que protege o peito e as costas do ataque do inimigo. Então, é uma ferramenta de proteção contra os ataques dos inimigos. Isso está lá também em Efésios 6, a armadura do cristão. Paulo que chama de couraça. No contexto aqui do texto de Tessalonicenses, a função da couraça é proteger o coração dos ataques dos inimigos, de um golpe certeiro e fatal no coração. Então, proteja o seu coração com a couraça. Ele fala aqui. Um golpe certeiro do mundo, da nossa mente, do diabo, no coração da nossa fé, é fatal. Rapidamente, abandonamos a Jesus e voltamos a nos deleitar com as trevas. Isso aqui tem a ver com nossos crentes, dentro da igreja, que é um lugar de muito atrito, muita confusão, muito conflito, entre irmãos, entre os irmãos da liderança, a liderança entre os irmãos. Então, Paulo está falando aqui para a igreja. Então, os irmãos devem se vestir dessa couraça, dentro da igreja. Paulo sabe que é uma guerra espiritual, ferrenha, sem descanso e trégua. E que os crentes fiéis são alvo dessa guerra. O mundo, o diabo e nosso coração odeia e se rebela contra a vontade de Deus. Por isso, ele ordena aos crentes de Tessalônica, revistam-se da couraça da fé, da couraça do amor e usem o capacete da esperança da salvação. 2 ferramentas aqui para nós usarmos. A couraça e o capacete. Vamos ver como é que a gente vai aplicar cada uma delas. Primeira, revistam-se da couraça da fé ou da confiança. Fé, a palavra fé no grego, pistos, é a mesma para confiança. Fé e confiança. Então, o que é fé na aplicação aqui do texto? É confiar que as promessas de Deus se cumprirão conforme sua palavra. E qual foi a promessa aqui? Ele vai voltar. Então, creia, confie na sua palavra e revista seu coração com isso, para que os ataques dos inimigos não destruam, não acertem cheio o seu coração e você perca essa confiança na palavra de Deus. E vai mais lá. E aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é outra promessa, nós devemos crer nela e nos apossar dela e protegê-la completamente dos ataques que vêm de fora para destruir a nossa fé, a nossa confiança em Cristo. Ele voltará
para buscar a sua igreja, e não tardará. A sobriedade do crente está nele vestir a couraça da fé, para que os ataques do mundo, do nosso coração e do diabo não abalem nossa confiança em Cristo e em suas promessas. E a que está aqui é que ele vai voltar. Como somos atacados, né, irmão? Como a nossa fé é atacada muitas vezes, né? Aí você ora, ora, ora e não acontece. Você começa a esmorecer da sua fé. Porque Deus não responde. E Deus responde. Deus responde a seu tempo, a sua hora e ao seu contexto. Segundo aqui, isso muitas vezes abala a nossa fé. Mas se o nosso coração está protegido pelas promessas do Senhor, eu confio que Deus ouviu minha oração e Ele vai me responder. Porque está de acordo com a sua vontade. Aguarde, irmãos, que Ele vai responder. Segundo, revistam-se da couraça do amor. Isso aqui é interessante, hein? Agora, observe que Paulo manda os crentes de Tessalônica se revestirem da couraça do amor. Este amor não é o amor que brota do coração deles. Não pode ser. Porque é um amor falho. É um amor imperfeito. É um amor que, às vezes, vacila. Não é esse amor que nós devemos nos revestir, mas pelo contrário. Não é? O foco aqui é se revestir do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Ali na cruz. Esse revestir do amor de Deus dispensado à sua igreja. É um amor que vem do alto, pois só a confiança no amor de Deus vai proteger o coração dos crentes da apostasia, da frieza espiritual, da frieza da fé, e vai aquecer a paixão por Jesus. Olha para a cruz e vê exposto ali o amor de Deus por você, irmãos. É esse amor que nós devemos nos revestir dele e confiar nesse amor. E por fim, irmãos, ele diz, usem o capacete da esperança da salvação. Olha só, agora é a mente, coração e mente, protegidos contra, né, esses inimigos até que Cristo volte. A função do capacete é proteger a cabeça contra o trauma craniano. No contexto do texto, é proteger a mente dos ataques do nosso coração, do mundo e do diabo, contra a certeza da salvação presente e futura em Cristo no dia do Senhor. Se uma falsa doutrina bíblica a respeito de Cristo consegue entrar na nossa mente, o estrago pode destruir a esperança da salvação eterna em Cristo Jesus. Sua mente não está protegida com o capacete da salvação em Cristo Jesus. Se uma ideologia se levantar contra a inerrância da Escritura, contra a sua inspiração, contra a sua suficiência, e entrar em nossa mente, o estrago poderá destruir a esperança da salvação eterna em Cristo Jesus. Porque sua mente não está protegida pela palavra de Deus, né, pelo capacete da salvação. Se um crente deixar a religiosidade ou a tradição cultural e familiar dominar sua mente, o estrago poderá destruir a esperança da salvação eterna em Cristo. E outras coisas, irmãos, e outras ideologias, outras filosofias, né, que estão aí, né, bombardeando a nossa mente dia e noite, sem tréguas, para romper, para quebrar, para destruir, não é, a nossa esperança na salvação em Cristo Jesus. Portanto, use o capacete da esperança da salvação que há em Cristo e não tire ele da sua cabeça, nem a couraça por um só instante. Persevere com ele. Paulo, irmãos, ele vai encerrar aqui essa perícope aqui, trazendo a razão de tudo isso. Né? No verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos aqui, morramos, não é? Aqui. Vivamos em união com Ele. Aí termina dizendo a igreja, consolai-vos
pois, uns aos outros. Edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Console e se edifiquem uns aos outros com essas palavras, com a promessa de Deus, né? E com a sua graça e a sua misericórdia. Irmãos, Paulo conclui, né, a sua carta, né, trazendo aqui um consolo para a igreja, consolando a igreja, para que ela prossiga caminhando, né, no crescimento e na edificação, né, de Cristo em sua vida. Algumas aplicações para a nossa vida hoje, né, para nós encerrarmos aqui o nosso sermão. Primeiro, tem uma vida de fé, amor e esperança, aguardando a volta de Cristo Jesus, usando a couraça do amor, da fé e o capacete da salvação. 2, viva como filho da luz até o dia do Senhor. Clame por isso, ore a Deus por isso. Trabalhe como filho da luz para a glória de Deus, não para a sua própria glória. Não seja dorminhoco, negligente, preguiçoso para com Deus. Não deixe sua profissão e lazer tomarem o lugar de Deus no dia do Senhor. Não faça do domingo um dia qualquer. Lembre-se que o Senhor tirou da escravidão do jugo do pecado e santificou esse dia para o serviço e adoração a Ele. Ame o Senhor com todas as suas forças. Seja sobre vigilante até o dia do Senhor. Leia, estude, medite sua palavra. Lembre-se, ninguém sabe a época e a data do dia do Senhor. Não se deixe enganar pelos falsos mestres e pastores. Como filho da luz e filho do dia, tenha uma conduta de santidade até o dia do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, encerrando a nossa exposição de hoje. Ó Deus, nós te louvamos, Pai, pela Tua palavra. Confessamos a Ti, Senhor, a nossa pequenez, a nossa tacanhez, e pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos sóbrios e vigilantes, a vestirmos a couraça, né, da fé, a couraça do amor, e usarmos o capacete da esperança da salvação, Senhor, todo o tempo, sem tirar em um só instante, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entender que o Senhor nos destinou para a Tua salvação, não para a ira. E que, Senhor, de posse dessa promessa, dessa verdade, nós possamos, Senhor, como filhos da luz, refletir, Senhor, a Tua luz nesse mundo em trevas. Abençoa essa igreja, abençoa-nos, Senhor, e dá-nos a graça de estarmos diante do Senhor para orar, para buscar a Tua face e para sermos surpreendidos pela tua pessoa, Pai. Nos ajuda, Senhor. Assim te oramos em nome de Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com essa igreja, com todo o povo de Deus espalhado por essa terra. Vem, Senhor, vem buscar a Tua igreja. Em nome de Cristo. Amém.